Olá amigos, como estão? Bem-vindos a mais uma história do canal. Obrigado por assistir. Aproveito para recordar aos que já me seguem para partilhar as histórias nas vossas redes sociais, para comentar abaixo. Acionem o sininho que tem aqui no vosso ecrã no canto direito inferior, para sempre que eu publicar histórias vocês poderem receber em primeira mão. Já sabem que eu lanço 2 histórias em português todas as semanas, quartas e sábados, e 2 histórias em espanhol todas as segundas-feiras e sextas-feiras, tá? Mesmo não falando espanhol, recomendo que vocês escutem, que vejam, que analisem. Vão aprender sempre algo de espanhol, mesmo porque o meu espanhol é mais portunhol do que espanhol puro, e aí também está a graça de todo este canal. Portanto, e a graça do canal em estar em 2 idiomas é que o meu português também já não é o que era. Como sabem, principalmente os que me seguem, sabem que eu vivi em vários países, incluso no Brasil durante alguns anos. Sou um apaixonado por América Latina, já vivi em vários países, atualmente vivo em Santiago do Chile. Tá? De qualquer forma, vou dar entrada, sem perder mais tempo, à história de hoje. O título hoje são pequenas 3 histórias, e de um tema, de um assunto que eu tenho explorado no último tempo, que são os namoros que se perdem ao longo do tempo, que se deixam, casais que deixam namorar e depois, passado uns anos ou muitos anos, voltam a reencontrar-se, e o que se passa entre esse tempo e o que depois gera, o amor que gera depois disso. Como sabem, e eu já o disse noutros vídeos, portanto, para os que estão a acabar de chegar ao canal, por favor, revisar outros vídeos aí. Amor é uma decisão, tá? Não é um sentimento. Então, como é uma decisão, eles por algum motivo deixaram de amar, voltam a decidir amar, e traz estas histórias. Eu vou contar 3 pequenas histórias, 3 historietas, por assim dizer, cada uma baseada num tema, no mesmo tema, mas com personagens diferentes, tá? O frio na barriga não é a exclusividade de paixões adolescentes. O sentimento marca o reencontro de casais que viveram uma história de amor no passado e, após seguirem rumos diferentes, acabam se cruzando novamente na adolescência. O amor não é suficiente para sustentar a relação. É uma frase de imaturidade, e separações acontecem por razões que não são ligadas ao desamor. Também é verdade, tá? Nem sempre os rompimentos ou as separações têm a ver com o desamor ou a falta de amor. Por vezes tem coisas, tem assuntos misturados aí, tem alguns temas externos e que danificam o amor que possa existir em qualquer relação. É uma frase que li em qualquer notícia da internet, e não me recordo onde, e é verdade, mas que me fez pesquisar mais e acabei por escrever muito ao respeito. Para quem não sabe, eu comecei a escrever muito há uns anos. Eu tive um acidente, depois mais à frente deixarei aqui um vídeo só com esse assunto pessoal, sem ser nenhuma história, mas acaba por ser uma história também. Eu tive um acidente de auto, tive grave, estive a fazer fisioterapia, muito tempo em recuperação, e entre várias sequelas que eu fiquei, e por isso tenho algumas cicatrizes, eu passei a notar que tinha lapsos de memória, principalmente de memória, de coisas de memória, de alguns temas de memória de visita, de estado, de conhecer pessoas, e eu passei a escrever muitas coisas em libretas. Essas libretas somente de leitura. Mais tarde passei todas as minhas histórias para uma aplicação, e posso mostrar, aqui está, uma aplicação de onde eu escrevo todos os dias os meus relatos, as minhas histórias,
precisamente para não perder memória delas. E das histórias que eu escrevo tem a ver com coisas que eu li, com coisas que eu escutei, que alguém que me falou. Algumas eu passei a ser o criativo delas e coloquei elas no papel. De alguma forma, as histórias que eu conto são baseadas na escrita que eu fiz em algum minuto. Então, algumas coisas não me recordo, e por isso este detalhito de dizer que não me recordo de onde. Mas é verdade. Eu li em alguma notícia na internet, mas não me recordo de onde. Bem, continuando. Segundo um estudo, pequenos desentendimentos podem separar casais na juventude, mas são situações mal resolvidas. Sempre são. Uma separação é sempre uma situação mal resolvida. Por isso, quando o reencontro acontece, reacende o sentimento. A psicóloga assim o diz e afirma que é comum estes amores juvenis permanecerem latentes. Quem vive o amor verdadeiro na adolescência e por algum motivo não o mantém, nunca o esquece. Também está escrito, será? Vamos lá então pesquisar. Com o surgimento das redes sociais, reencontros de ex-namorados ficaram favorecidos. Claro, as redes sociais hoje nós conseguimos reencontrar pessoas, mesmo aquela pessoa que nos fazia bullying no tempo escolar, que a gente nem queria esquecer, mas também os reencontra. Se bem que no nosso tempo não existia bullying, não é? Nós fazíamos o mesmo a eles fazíamos a nós fazíamos a eles e por aí. Mas hoje tudo tem um nome, então hoje sabemos que era bullying. Se antes era preciso contar com o acaso, hoje dá para tentar resgatar o que ficou para trás, com a ajuda da internet e claro que a tecnologia possibilita reviver histórias do passado. Sim. Só não vale criar ilusões e acreditar que tudo continua igual, porque o tempo passa, as pessoas amadurecem e mudam. Por isso, antes de mergulhar de cabeça nesta história, ou nestas 3 histórias, recordo que são 3, é necessário verificar bem se o outro está na mesma sintonia que nós. A fase é outra e aquele encanto típico dos romances juvenis ficou para trás. Terei de pesquisar entre muitas, porque deixo aqui 3 histórias, mas vou pesquisar mais e irei trazer, tá? Primeira história. 20 anos depois. Márcio, atualmente com 42 anos, decidiu telefonar para a Daniela, que hoje tem 43. 20 anos antes do reencontro deles, os dois se conheceram na escola e na época tinham cerca de 12 anos, quando iniciaram um pequeno namorico. No entanto, os estudos separaram o casal, pois cada um foi estudar para uma escola diferente. Nesse período, um ficava sabendo do outro por intermédio de amigos, mas eles acabaram se distanciando. Márcio, depois com os anos, se casou e após 10 anos se divorciou. Daniela apenas namorou. Um dia um amigo em comum, entre os dois, encontrou a empresária em um supermercado e contou para o Márcio. Fiquei com muita vontade de revê-la, conta ele, que então ligou para a Daniela, ela topou o reencontro, por assim dizer, não é? Mas na hora H disse que estava com uma dor de cabeça e me deu um furo. Mas isso não me desanimou. Insisti tantas vezes que até consegui um sim de ela, relembra Márcio. Daniela levou mais de 6 meses para dar uma chance a Márcio. Quando atendi o telefone, levei um susto. Precisei de um tempo para ter a certeza de que deveria arriscar. Por esse motivo é que lá atrás já estava a dar-lhe um furo e dizer que não. Diz ela, o reencontro aconteceu em 2003 e 2 anos depois eles se casaram. A Daniela foi um dos mais belos presentes que a vida me deu, diz o atual marido. Para o casal, o reencontro foi obra do destino. Certo dia, mexendo em coisas antigas da escola, que era comum a ambos, encontrei um caderno que dizia: um dia nos encontraremos e nos casaremos. E por coincidência, tinha o nome de Márcio, conta Daniela. E não é que foi mesmo. E é verdade. Esta é a primeira história. E como esta história, passam muitas. Depois, às vezes, por mera coincidência ou porque alguns acreditam que está escrito nas estrelas, mas o que é certo é que, de alguma forma, as coisas acontecem por algum motivo e as pessoas acabam por se encontrar e, no reencontro, o amor parece que é mais forte. Talvez seja o mesmo amor,
mas a sensação de ser mais forte talvez gere essa sensação baseado no facto de que o amor está mais maduro pela sua idade, creio eu, tá? Mas vocês aí também, com as vossas experiências e a vossa sabedoria, comentem abaixo, deixem-me aí os vossos comentários com as vossas opiniões, tá? Segunda história. 19 anos depois. Um desentendimento separou Luísa, hoje de 48 anos, e Edmilson, com 52. Eles se conheciam desde a infância, pois Edmilson era amigo dos primos de Luzia. Não é Luzia. Só que a paquera demorou e apenas em 1986 os dois assumiram um namoro que durou 4 anos. Na época, eles planejavam se casar. Tínhamos comprado um terreno para construir a nossa casa. Mas Edmilson disse a ela que estava confuso e que queria um tempo. A dúvida e o tempo que ele queria para os quintos dos infernos. Claro, quando nós somos novos, geralmente o sangue corre mais rápido e geralmente o coração está mais próximo da boca do que o cérebro. Então, o que é que faz com que a gente às vezes fale coisas que não deva, não é? E depois arrepende-se mais tarde, mas as palavras é como uma pedra atirada. Depois de proferida, não há volta atrás. Continuando. Mas Edmilson disse a ela que estava confuso, mandei ele e a dúvida e o tempo que ele queria para o Quinto dos Infernos. Já conta, aos risos. Passados 2 anos, Luzia soube que Edmilson havia se casado de novo. Sofri muito, diz ela. Sofri imenso, em realidade. Edmilson afirma que nunca foi feliz no novo casamento e que sempre pensava em Luzia. Ela, que teve alguns namorados, garante que não amou mais ninguém na sua vida. Em 2004, Edmilson se separou, mas ele não procurou pela ex-namorada. 5 anos depois, Luzia sonhou com ele e decidiu fazer uma busca no então Orkut. Recordam, os mais antigos, esta juventude nova dos seus 15, 16, 18 anos provavelmente não sabe, mas o Orkut no princípio do ano 2000, creio, finais de 90, 2000 até 2010 foi muito famoso, era o precedente do Facebook. Então muita gente aproveitava para buscar conhecidos através do Orkut. Continuando, fazendo uma busca no Orkut, mas não localizou. Dias depois, uma tia lhe disse que havia encontrado com Edmilson. Ups, coincidências, hein? Quando ela o procura no Orkut, a tia reencontra o Edmilson. Mais alguns dias se passaram e um tio veio com o mesmo comentário. Ei, achei que era demais. Encontrei o Edmilson. E ela pensou, que estranho. 2 pessoas da minha família viram o Edmilson no prazo de 2 semanas e eu que o busquei recentemente no Orkut, não localizei. Voltei a procurá-lo no Orkut e o encontrei. Finalmente o encontrei. Luzia viu que ele estava solteiro, mas não teve coragem de deixar nenhum recado. Mas ela notou que ele havia passado pelo seu Orkut por causa de uma ferramenta que denuncia, e é verdade, denunciava os visitantes de cada perfil. A partir daí, ela passava o dia ansiosa para acessar a rede social e conferir se havia alguma novidade, até que chegou o convite para aceitá-lo como amigo. Ups, isso é o princípio de algo. Marcámos um encontro e logo voltámos a namorar, conta Luzia, que se casou com Edmilson em 2010. A emoção do reencontro foi indescritível. É uma memória impagável. Nesse período mudámos muito, amadurecemos, o nosso amor cresceu, está mais consistente do que nunca, diz Edmilson. E estamos juntos desde então. Outra história, as tais que eu falei, que venho explorando há algum tempo, o que se passa entre o rompimento e o retorno, o reencontro. E aqui temos outra história também que, até então, até onde sabemos, está bem. Falta saber o que vai passar no futuro, mas por enquanto seguem juntos, tá? Terceira história, no mesmo sentido, 28 anos depois. Guido, com 54 anos, é casado com Tatiana, que tem a mesma idade. Eles se reencontraram após 28 anos e um abraço foi suficiente para denunciar que a retomada do romance era certa e era a forma correta de o fazer. Em 1972, então ambos com 16 anos, se apaixonaram.
Porém, Tatiana já pensava em trabalhar para ajudar a família, enquanto Guido queria surfar e seguir uma carreira de modelo. Ups, modelo já nesse tempo era... Em 1972, ser modelo, pensar em seguir modelo, era algo futurista, não é? Seguindo, achei melhor terminar, diz ela. Depois disso, os dois nunca mais se encontraram. Mas Tatiana sempre via o ex em campanhas publicitárias. Ou seja, ele tinha se tornado modelo de alguma forma, porque ela conseguia ver em campanhas publicitárias. Fiquei sabendo que 2 anos depois ele quis me procurar, mas soube que eu estava noiva e desistiu, conta ela. Tatiana se casou e teve 2 filhos, e ele também. Em 2001, a irmã de Tatiana encontrou Guido em um restaurante e ele contou que estava separado há 7 anos. Minha irmã me disse a ele que eu também havia me separado e percebeu que os olhos dele brilharam com a notícia. Conta. Ups, claro. Fez-de recordar o amor de infância. Com a intenção de dar um empurrãozinho, a família de Tatiana decidiu bolar um reencontro para o casal. Mas ela se antecipou. Quando soube de todo esse embrulho que me estavam preparando, achei melhor procurá-lo, juntei as informações que tinha e consegui localizá-lo. O reencontro aconteceu no mesmo dia. Quando ele me viu, ficou paralisado. Foram segundos em pé que pareceram horas. Depois me deu um abraço demorado. Parecia que aquele abraço era por todos os 28 anos que nos haviam separado e que se haviam passado, diz ela. Guido, que está junto, completa dizendo que foi uma alegria saber que o amor existe e que eles sentiam com o mesmo amor, mas mais reforçado, galvanizado. Ali mesmo voltaram a namorar e logo se casaram. Guido guardou cartas, fotos e até um diário da época em que namoraram na adolescência. E porquê? Porque a Tatiana sempre foi o meu grande amor, respondeu, emocionado e com as lágrimas nos olhos. Afinal, parece que o amor sobrevive por tempos intermináveis. Gente, e aqui está a terceira história. São pequenas histórias, tanto que de amores, desamores ou por algum motivo se rompem. Eu nestas histórias não dou ênfase ao motivo do rompimento, sim ao que se passa entre o rompimento e o reencontro, mas é uma história banal, ou melhor, 3 histórias banais que passam todos os dias, dia a dia, se passa em algum lado, em algum minuto, em alguma família, algum casal, e se passa. Então, se vocês souberem de algum tipo de histórias destes que queiram comentar, há o e-mail abaixo para o envio das histórias. Tomem esse e-mail e enviem, depois eu terei o cuidado de mudar os nomes, as circunstâncias e adaptá-la a uma nova realidade, colocar-lhe outro tempo, outra data, outros nomes e contar outra nova realidade. Se quiserem somente comentar as histórias, por favor, comentem, partilhem com os vossos amigos e saibam que o amor é uma decisão, tá? Por isso, por favor, partilhem com os vossos amigos, acionem o sininho, fiquem atentos para mais histórias, já sabem, 4 histórias à semana. Nos vemos, sejam felizes, um beijo grande para vocês e até à próxima história. Tchau!